Oi, como é que você está? Tudo bem? Eu quero hoje conversar com você sobre um assunto aparentemente inofensivo chamado comunicação. Eu estava participando de um retiro para líderes e eu mencionei sobre isso. Falei para os irmãos ali presentes que a comunicação não é somente uma ciência, mas eu vejo a comunicação como uma arte. E a arte da comunicação, ela se divide em duas etapas ou duas partes, todas elas fundamentais. A primeira parte ou a primeira etapa chama-se, dentro da comunicação, chama-se no falar. E a segunda, o ouvir. Existem algumas pessoas, alguns casais que têm o privilégio de acompanhar, onde o problema deles é a comunicação. Incrivelmente, alguns não têm condição, ou não têm costume, ou não têm a arte de falar. Eles sofrem, eles absorvem aquilo que não gostam, aquilo que eles não queriam que seu cônjuge fizesse, mas por não saber falar e não ter a atitude na comunicação de falar, eles ficam quietos e acabam criando um problema muito maior no seu casamento. Então falar não é fácil. Falar o que você acha, falar o que você pensa é muito complicado. Porém, dentro da comunicação, também existe outra etapa, que é o ouvir, que também não é simples. Você já ouviu aquele provérbio popular que fala assim: quem fala o que quer, escuta o que não quer? É verdade. Nem todo mundo está preparado para ouvir, porque o ouvir, ele traz em si críticas, ele traz em si exortações, ele traz em si, como posso afirmar para você, fora as críticas e as exortações, também traz para nós uma autoavaliação. O ouvir, ao meu ver, é muito mais complicado do que o falar. E com relação a isso, o que tem a ver isso com a nossa vida? Bom, deixa eu dizer para você. O homem, quando ele perde a sua comunhão com Deus, a parte mais afetada desse relacionamento foi a comunicação com o Senhor. O ouvir Deus falar como ouvia antes, o conversar com Deus como era feito anteriormente ao pecado, já não existe mais. E o homem então criou essa dificuldade de comunicação. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, por que Deus não fala comigo? Aí eu sempre respondo, brincando, eu falo com a pessoa: talvez ele já tenha falado e o irmão que não ouviu. Porque o nosso Deus, ele tem várias maneiras de falar. Agora, deixa eu dizer para você algumas coisas importantes. O falar de Deus para a nossa vida, ele segue alguns critérios. Primeiro critério: Deus não fala para mim e para você aquilo que nós sabemos. Você lembra de Jeremias, quando ele orava, quando ele pedia a Deus, que Deus fala para ele: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, aquilo que eu sei, eu não preciso ficar perguntando a Deus. Eu não preciso ficar esperando que Deus confirme o sentimento que está no meu coração, se eu sei que está errado. Bom, Deus não vai jamais aprovar uma atitude errada minha, uma mentira, uma falsidade, e eu fico assim: confirma. Não tem que confirmar. Aquilo que está óbvio, aquilo que a palavra já nos ensina, não é necessário que Deus fale. Não sei se você já leu ou se lembra da separação, da unção que Saul recebe através de Samuel para ser rei. Após essa unção, Samuel manda que ele vá, que ele se afaste dele, e fala que alguns sinais aconteceriam. Até chegar no capítulo 10, versículo 6, ele fala assim: olha, o Espírito do Senhor se apossará de você, você será transformado em outro homem. E depois disso a Bíblia fala assim: depois dessas coisas, faz o que tiver à mente, porque o Senhor é contigo. Então, não adianta você ficar querendo que Deus aprove aquilo que você quer. Às vezes nós não queremos ouvir a resposta de Deus. Às vezes nós queremos a confirmação de Deus. E nem sempre a resposta de Deus é sim. E nem sempre a resposta de Deus é favorável. Então, nós temos que entender que na comunicação para com Deus, ouvir, nós temos que entender que Deus não fala aquilo que nós sabemos e Deus sempre vai falar aquilo que nós precisamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.